bitcoinheiros. Mas, no fundo, uma coisa que é constante é a gente sempre falar como os princípios são alinhados, como os valores são alinhados. E no fundo é por isso que o pessoal que olha de fora fala, tipo, tirando sarro, que é um culto de fanáticos, né? Tipo, que o Bitcoin é uma religião. E assim, no fundo, depende de como você definir religião, você pode até considerar, porque o Bitcoin não tem um deus, não tem um teísmo. Mas o Bitcoin tem sim um conjunto. Os bitcoinheiros apresentam como sociedade um conjunto de comportamentos e valores semelhantes. A gente tem ritos e mitos semelhantes. A gente compartilha eles. Então a gente, no fundo, é uma sociedade que tem o próprio ethos. Ou seja, esse conjunto de valores, comportamentos, ritos, mitos, é tudo o ethos da nossa comunidade. Daí eu tem no livro, inclusive, é um texto que eu escrevi, eu separei o que eu acredito que são os nossos principais ethos. E aí eu vou falar um por um e eu vou, sei lá, só falar eles e pedir para vocês explicarem para quem está escutando como vocês enxergam esse, entre aspas, mandamento da nossa religião, esse, sabe, esse pilar do nosso ethos. E aí, o primeiro pilar de todos, e não tá numa ordem de importância, mas talvez esteja na ordem do que me veio à cabeça, e isso também mostra como esse princípio é forte. Para mim, o princípio que mais me veio à cabeça quando eu escrevi esse texto é o Don't Trust, Verify. Que no fundo é isso, tipo, não existe uma religião que é antidogmaticidade. Se você quer considerar o Bitcoin uma religião, beleza, mas o ethos dessa religião é ser não dogmático, é ser crítico o tempo inteiro, é desconfiar de tudo. E aí eu queria. A gente já falou por cima aqui, já tocou assim, mas queria ouvir a visão de vocês sobre essa parte do ethos de Don't Trust Verify, que traduzindo é para não confiar e para verificar. Bem, assim, tem uma coisa, eu fico pensando, me provocaram com o Don't Trust Verify. Por exemplo, eu não entendo nada de linhas de códigos, então eu penso que nesse ponto é difícil para mim um Don't Trust Verify. E isso me fez assim refletir que em algum grau eu tenho que confiar em que outros olharam e evidenciaram. Não sei, mas por outro lado, os fundamentos você consegue ver, você consegue examinar a rede, a gente consegue fazer outras coisas, mas isso foi um ponto que me pegou muito, entendeu? Por exemplo, eu não sou Coreia. O Coreia ele tem uma capacidade analítica e vai lá e vai examinar aquilo e querendo ou não, eu confio um pouco no Coreia, sabe? Então, eu fiz essa reflexão, é um pouco duro. E aquilo, aí entra aquela coisa. O Bitcoin, ele é o hábito mais angular. Eu tenho amigos, inclusive, que tá no chat, que o cara tá estudando programação, o cara tá estudando linhas de códigos, porque ele quer verificar mais, ele quer ir mais fundo na toca do coelho. Então, em relação a isso, eu me fizeram essa provocação e eu achei ela muito válida. Até onde eu consigo fazer um Don't Trust Verify, sabe? Cara, isso eu já refleti também e eu te respondo da seguinte maneira. Não sei se você já ouviu falar, mas na filosofia tem o ceticismo e o ceticismo absoluto. O ceticismo absoluto você não acredita que você é imortal e então você pula do abismo. Tipo, sabe, você discorda de tudo e você quer realmente verificar tudo. E isso é paralisante. Aí, assim, no fundo, a gente como espécie evolui quando a gente começa a poder se especializar em trabalhos diferentes. Tipo, porque você sabe tecer uma rede, eu posso ir caçar e a gente tá, tipo, se especializando. Então, o fato do código ser aberto e pessoas poderem verificar, querendo ou não, é um pouco sim de terceirização de responsabilidade, mas é por isso que é paradoxal essa questão da confiança e por isso que numa sociedade dos bitcoinheiros esses créditos de reputação contam tanto.
Porque é isso, tipo, é diferente de você ter que confiar em um indivíduo em uma ordem que veio de cima. Tem um código aberto, tem um fórum de ideias, e aí supostamente vai tendo um darwinismo de ideias, onde a ideia que faz mais sentido vai sendo selecionada versus as outras por muitas pessoas que seguem o mesmo ethos de comportamento que a gente, sabe? Por muitas pessoas que acreditam em coisas direcionalmente parecidas e acreditam nessa parte de não confiar, verificar, e elas estão fazendo isso. Então, assim, não sei, eu não construí a casa que eu moro, sabe? Seria divertido? Seria divertido, mas se eu fizesse isso, ou se meu pai fizesse isso, ele não seria o que ele é. E é isso, a gente precisa ter um grau de especialização. Mas, e isso inevitavelmente requer um grau de confiança, e isso, no fundo, é inevitável na vida. Mas isso é diferente do que aceitar o que é imposto de cima para baixo de uma maneira dogmática. Então não é desconfiar de tudo sempre ao extremo, isso também é desconstrutivo. Também é tão deletério quanto confiar em tudo sempre. Mas é. Entende o que eu quero dizer? Porque assim, é muito sutil essa diferença, mas. Tipo. Entendi, Está pô. Achei faltando. brilhante a Acho que tá, explicação. é perfeito, Leta. Para mim, falta uma questão fundamental, que, de novo, é a responsabilidade. Com o Bitcoin, você tem liberdade, o Bitcoin é liberdade, e com liberdade você tem responsabilidade. Responsabilidade é você escolher sem ter garantias, e é isso que a gente já falou algumas vezes hoje no programa. Don't trust, verify, não confie, verifique. Não necessariamente é que você... Acho que não é o pé da letra, né? Você tem que ir lá e ver o código, né? É quase que uma lição de, bom, se você não verificou, sua responsabilidade. Se você não tinha tempo para aprender a programar ou não quis se dedicar a aprender a programar e verificar o código, assuma a responsabilidade pelas suas escolhas. Eu acho que é mais nesse sentido também, do que apenas no sentido literal de verificar tudo até a última letra para ter certeza e segurança, enfim, etc. Mas sim você assumir responsabilidade. Acho que não lembro se foi o Corel ou se foi o Jeff que falaram, né? A gente está falando da diferença do bitcoinheiro para o shitcoinheiro nesse momento, né? E um dos dois, acho que foi o Coreia, que falou a diferença é que o shitcoinheiro está botando a culpa na corretora, está botando a culpa em quem falou para ele fazer aquele investimento, enquanto o bitcoinheiro assume a responsabilidade, e se ele colocou parte dos fundos em algum terceiro, ele se autolesionou, porque no fim, foi uma responsabilidade dele, foi a escolha dele fazer tomar aquele caminho. Faz sentido para vocês? Não, perfeito. Pra mim é o que faltava mesmo. Tipo, essa questão de responsabilidade. É isso, tipo, assuma seus BOs, né? No fundo, é a diferença de ser adulto e de ser criança. Isso eu gosto muito do que o 38 Exato. traz, assim, né? Que os homens são mulheres e mulheres são crianças hoje em dia, no sentido, todo mundo é imaturo, todo mundo é infantilizado, todo mundo quer que o papai Estado venha e resolva pra ele não precisar assumir a responsabilidade da própria existência, no fundo, sabe? Todo mundo é infantilizado mesmo, é atrofiado, assim, não, sei lá, pensando em termos mais filosóficos, não busca atingir o seu potencial, a sua potência de vida, sabe? Todo mundo, não sei, vocês conhecem aquele filme, qual era o nome? Dos caras que ficavam gordos numa... Wall-E. Dos caras que vão ficando gordo numa cadeira, assim, só vendo uma tela e vem sendo alimentado por máquinas. Num certo sentido, a gente chegou lá, tá ligado? E todo mundo é muito frouxo e, tipo, é foda, porque é isso, tipo, como você ensina alguém que nunca teve responsabilidade por nada na vida a ter responsabilidade de fazer autocustódia? Muitas pessoas parecem, pra elas é inconcebível o conceito de fazer autocustódia. E por quê? Porque nunca assumiu nenhuma responsabilidade, nunca teve que lidar com alguma coisa que se desse errado,
a pessoa ia se ferrar. Talvez nunca tenha feito uma trilha que tenha que passar por um desfiladeiro. Talvez nunca tenha feito algum esporte competitivo. Não sei. Sei que, de fato, esse elemento de responsabilidade é vital na comunidade bitcoinheira e é totalmente desprezado no mundo normie como um todo. E isso, inclusive, eu tinha colocado aqui como segundo item do nosso ethos, que é isso, é o Not Your Keys, Not Your Coins, que é isso, a responsabilidade, quer dizer, a necessidade e a importância da responsabilidade, essa questão que você que tem que cuidar do que é seu, você que tem que fazer sua autocustódia, você não pode deixar isso na mão dos outros, ou se você deixar e der errado, a culpa é sua, você que confiou. Tipo, o Bitcoin, no fundo, o pessoal fala que é a invenção da propriedade privada por conta disso. É a primeira vez que você consegue realmente ter algo que é seu e que ninguém vai tomar se você fizer bem feito. E as pessoas não estão acostumadas com esse conceito. Elas preferem ter a conta no Nubank ou no Itaú, que se alguém clonar o cartão, se ela perder o cartão ou se acontecer qualquer coisa, a transação pode ser revertida. É realmente diferente, assim, como nós como sociedade somos e o mundo normie como um todo, né? Ou seja, Leta, imagina o impacto cultural que isso vai ter em algumas gerações na nossa sociedade. Cara, sem dúvida. Se tudo se encaminhar da maneira que a gente acredita que vai se encaminhar, isso entra inclusive no terceiro ponto que eu quero trazer sobre esse conjunto de ethos, que falando do Don't Trust Verify, falando do Not Your Keys, Not Your Coins, o terceiro que eu anotei é o Fix the Money, Fix the World, que é o inglês para conserte o dinheiro, conserte o mundo. E eu lembro na Adopting Bitcoin, que é a conferência lá de El Salvador, que eu fui ano passado, a palestra do Svetsky, com ele falando que esse lema é um lema que está incompleto. Na verdade é Fix the Money, Fix the Individual, Fix the World. Ou seja, conserta o dinheiro, assim você conserta o indivíduo e assim você conserta o mundo. E é exatamente isso que você falou, é a questão cultural de como ter uma moeda forte afeta as nossas escolhas no dia a dia, o nosso cálculo econômico e como isso vai ser transformador na nossa cultura e ao longo do tempo a cultura altera até a sociedade como um todo e não só a sociedade bitcoinheira, mas a sociedade normie também vai virar bitcoinheira e isso vai mudar o padrão de comportamento do mundo. É um negócio... Não sei, essa questão do fix the money, fix the world, colocando o indivíduo no processo, pra mim fez muito sentido, assim, que como o Bitcoin vai consertar as coisas? Não é que ele vai consertar automaticamente, é que ele vai consertar o ser humano, né? E é isso que a gente tava falando de... Não é... Se você ainda não foi transformado pelo Bitcoin, provavelmente você ainda não teve essa epifania do que o Bitcoin é e o que ele representa. Então, eu acho que passa desse processo de transformação, uma das compreensões assim que logo muda é a preferência temporal. E uma outra coisa, a gente sempre fala muito, né, da preferência temporal e o efeito Cantillon e toda a distorção, né, que esses senhores da Casa Grande, do Banco Central, ou algum presidente, tudo que essa estrutura gera é uma distorção nos valores. E o que você falou, é uma sociedade que está viciada e está corrompida por causa de uma moeda fraca. A gente gasta em coisas supérfluas, coisas que não fazem bem à nossa própria saúde. A gente não tem uma visão de médio ou longo prazo, muito porque o dinheiro escorre, o valor do dinheiro escorre nas nossas mãos. E uma outra coisa é que quando há essa transformação na preferência temporal, obviamente o indivíduo começa a construir. Uma outra reflexão que eu fiz sobre o Bitcoin é o fato da sua escassez. E como é algo muito escasso, algo muito valioso, você só vai trocar isso por algo de muito valor. E entra num ciclo de virtuose, no sentido de que eu tenho que produzir coisas de valor. Então, aquela coisa, né, de gerar capital pelo capital, eu não sei como é que vai ser numa sociedade hiperbitcoinizada, porque você tem que gerar valor, você tem que solucionar problemas, você tem que
Se a arte, ela tem que ser bela. E assim por diante. Então, passa por o que a gente já disse, essa epifania e todos os valores que o Bitcoin vai transformando no indivíduo. E eu cito esses dois, a preferência temporal e a construção de valor. Eu só quero voltar um pouquinho atrás sobre o Don't Trust Verify, sobre a parte de como a gente é vamos dizer assim, né, uma religião de fanáticos. Nós não somos uma religião de fanáticos justamente porque a gente fala para Don't Trust Verify. Qualquer religião que se preze, você tem que, você, você tem que acreditar, você tem que confiar. E você não pode, em nenhum momento, quando você tem vamos supor assim, um bispo, um pastor, o papa falando alguma coisa sobre aquilo, você não pode, em maneira nenhuma, não confiar naquilo que ele está falando, porque ele é a carta magna, o ápice, o nível mais alto daquela sociedade, daquele grupo de pessoas. E não é isso o que o Bitcoin traz. Ele traz a necessidade de, vamos dizer, se você como o Ivan falou, se você não quer verificar, você precisa, né? Se você precisa confiar, porque você não pode desconfiar de tudo, né, Leta? Como você mesmo comentou também, você pode confiar na minha palavra a partir do momento em que você sabe que você, a qualquer momento, pode desconfiar e pode verificar. Essa é a grande diferença. Não é que você não vai confiar e você vai verificar sempre, mas é a possibilidade de você fazer isso a qualquer momento que você achar que deve fazer. E é isso o que é diferente na nossa comunidade. Em algum momento, eu posso falar alguma besteira e você, ou o Jeff, ou qualquer outro novato, pode apontar o dedo para mim e falar assim: não, o que você está falando aqui, você está errado. E qualquer pessoa pode fazer isso. E a gente pode chegar e falar, olhar e verificar onde é que a gente errou. Então, o não confie e verifique não é que você vai fazer sempre, mas é que você vai fazer quando você achar que você deve fazer. E indiferente se seja o Coreia, o Ivan, o Dove, ou o Ralfine, ou Satoshi, ou qualquer pessoa, se falou alguma coisa errada e você percebeu, você pode verificar e você pode ver se a pessoa está falando, o que ela está falando é verdade ou não. Isso é uma coisa muito importante. Numa sociedade que tem valores como a nossa, a gente precisa ter isso. A gente precisa ter pessoas que estão em constante vigília para verificar se aquilo que está sendo passado para frente é aquilo que a sociedade em conjunto, os indivíduos em conjunto dentro dessa sociedade confirmam que é verdade ou não, entendeu? E quando você traz a parte do fix the money, fix the world, é justamente assim, isso você vê, né? Eu acho que o autor que faz isso de maneira excelente é o Seyfadin, e você tem, logicamente, assim, em vários outros autores na história do mundo, você percebe que para você acabar com uma determinada sociedade, você corrompe a moeda, porque a moeda ela é
e ela sempre vai ser a forma a forma etérea que você tem de transformar a sua prova de trabalho para você passar ela para outro lugar e em outro espaço e tempo. Então, se você destrói isso, você destrói a prova de trabalho de uma sociedade inteira. E a partir do momento que você destrói a prova de trabalho de uma sociedade inteira, ela está corrompida. Ela vai ser corrompida. E da pior forma possível. Porque agora você não tem prova de trabalho. Você não tem o incentivo de você ter uma prova de trabalho. Tem um vídeo que eu assisti que também assim, eu achei magnífico. E também foi um start. Eu não estou falando que o cara tá certo, eu não estou falando que o cara tá errado, mas é uma coisa que assim, eu não havia pensado nisso, e só depois que eu comecei isso aí me deu um estalo para ir pesquisar mais, e aí fica só como né, aquela coçadinha que você dá quando você, né, para quem sabe as pessoas irem atrás, é o seguinte, quando você vê uma sociedade, é, o, os juros compostos, que é uma coisa que é muito utilizada, principalmente pelos judeus durante toda a história, ela é uma coisa que, assim, ela foi utilizada por muito tempo, e ela é utilizada hoje mesmo para criar a regra de Pareto, para deixar as pessoas mais ricas, cada vez mais ricas, e os pobres cada vez mais pobres. Se você está próximo numa sociedade que você tem o modelo Fiat, certo? E tem os juros compostos, você automaticamente pega e transforma isso, tipo, todo mundo na parte 1% vai ficar cada vez mais rico e os 99% vão ficar cada vez mais pobres. E você percebe que esse negócio dos juros compostos e juros simples, os juros simples eles eram utilizados em toda a história. Tipo, toda a história onde não tinha esse grupo de pessoas, né, dessa religião. Um exemplo disso é o Homem Mais Rico da Babilônia, o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Você percebe que ele, ele emprestava dinheiro e assim, tem coisas, né? Tem histórias que ele emprestava dinheiro ao juros simples, nunca juros compostos. E, e mesmo essa ideia desse modelo é uma outra coisa também que você acaba destruindo o dinheiro como indiferente se ele seja um dinheiro fiat ou um dinheiro um sound money, no caso. Então, só colocando como um adendo para a gente conversar, que eu lembrei agora quando a gente estava falando sobre isso. E assim, eu achei isso, cara, de uma forma assim, um estalo que é muito absurdo, porque é a maior verdade desse mundo. Quando você, quando você muda, quando você destrói a capacidade, quando você faz com que a pessoa cada vez mais ela trabalhe mais e o trabalho dela não vale nada, a, 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 ela cria uma miopia nessa pessoa que ela não consegue ver o que vai acontecer no futuro. E assim, quanto mais degradado é a moeda, mais míope a pessoa é. E assim, não tem como a gente chegar para a pessoa e falar assim para a pessoa, não, você está errado. Como que você vai falar para a pessoa que ela está errada, sendo que o sistema como um todo, o dinheiro como um todo, ele faz com que a pessoa faça isso. Então, é uma coisa que é muito complicada para a gente conseguir explicar para a pessoa que ela não entenda o Bitcoin. Então, eu acho que quando você entende isso, isso é o primeiro passo para você entender a importância do Bitcoin. E assim, eu acredito que muitas pessoas conseguem, que estão virando bitcoinheiras, elas conseguem entender isso. É o passo da onde ela sai
do shitcoinheirismo para ser um bitcoinheiro? Cara, depois de uma aula dessa, eu nem sei o que acrescentar. Eu faço das suas palavras as minhas e isso aqui foi quase. Tô vendo os comentários aqui do Lawrence, que ele falou que lançou um episódio sobre o discurso do dinheiro do John. Ah, não, o discurso do John Galt. Cara, então foi um episódio longo. O discurso do John Galt deve ter 2, 3 horas de leitura. Mas. Irretocável, Coreia. Concordo inteiramente com o que você tá falando. Então vou até nem falar mais nada, que nem tenho que falar sem ser redundante, e falar o próximo tema, assim, no meu ponto de vista, que é essa questão de preferência temporal, né? Que é, eu chamei de pensamento de longo prazo, porque querendo ou não, essa história de preferência temporal confunde muito qualquer pessoa que ainda está começando a entender o que isso quer dizer. Eu lembro como para mim era difícil entender o alta e baixa preferência temporal, que se refere meio que à frequência, né? Mas eu chamei então de pensamento de longo prazo. E querendo ou não, isso é muito verdadeiro em todos os bitcoinheiros, né? Tipo, a gente vê o patrimônio caindo e pensa que é só continuar comprando Bitcoin que pro longo prazo isso faz mais sentido. E aí do outro lado, do lado dos shitcoinheiros, tá todo mundo, como é? Lágrimas e ranger de dentes, né? Tá todo mundo em pânico, assim. Então, além disso tudo inicial, que é o Don't Trust Verify, o Fix the Money, Fix the Individual, Fix the World, essa questão de pensamento de longo prazo, pra mim é uma questão muito marcante também, porque tem aquela. Não sei se vocês já viram, provavelmente sim, aquela história do teste do marshmallow. E dentro do teste do marshmallow o pessoal mostra isso, que as crianças que tinham uma capacidade de pensar no longo prazo maior, de adiar a gratificação, foram crianças que acabaram indo melhor na vida. Tipo, são crianças mais magras, mais bem-sucedidas, com QI maior, com um patrimônio médio maior, sabe? São crianças que. E no fundo isso é muito lógico, assim, pessoas que topam construir um projeto de longo prazo, num mundo que todo mundo só tenta fazer coisas hedonistas e de curto prazo, tendem a ganhar. E é interessante isso, porque eu nunca tinha nem parado para pensar que isso era uma característica humana, sabe? A capacidade de pensar em longo prazo ou não. E talvez esses também sejam um dos principais filtros que selecionam quem vai fazer parte da nossa sociedade ou não. Nessa capacidade de adiar gratificação e pensar num longo prazo. Porque vocês pensarem também, tá, me veio aqui, toda a lógica do DCA em HODL, tipo, sabe, de ficar fazendo DCA e topando viver ganhando menos, etc., é justamente isso, tá ligado? É justamente a diferença de quem quer ficar rico rápido nos shitcoins cassinos. A diferença disso para alguém que cai numa pirâmide, né? Sempre essa questão de, tá, eu vou no seguro, no devagar e sempre, que eu sei que isso vai dar certo no longo prazo. Que não é uma verdade no pensamento do lado de lá, né? O lado de lá pensa muito mais em esquemas de ficar rico rápido, né? Tipo, não sei, o Jeff, por exemplo, você é de Cabo Frio, né, Jeff? A terra das pirâmides Eu sou do Novo Egito, sim. no Egito. Então, você tá ligado, né? Aí o pessoal é tudo. O canto da É, sereia é cara. muito tentador, né? Pra quem não entende que as coisas são construídas pro longo prazo. Foi triste aqui, exatamente isso, cara. A busca de ganho rápido e fácil, ali na quebra da GAS, cara, lágrimas e ranger de dentes. Aí as pessoas começam a entender o direito de propriedade e o ponto anterior que a gente estava falando, né, que é a responsabilidade, a autorresponsabilidade. E falando sobre a preferência temporal, eu fico vendo, né, a gente tem um sistema monetário deflacionário em que, se eu tiver a devida paciência, à medida que tudo tem
tudo pode ser produzido em uma maior quantidade e o Bitcoin não, e cada dia que passar, logo no longo prazo, eu vou precisar de uma quantidade menor, eu sempre vou ganhar poder de compra. A tese do Bitcoin como colateral supremo. A outra coisa, a blockchain como uma história que um plebe pode. Todos os plebes estão escrevendo a história na blockchain e que isso é imutável. Então você é posteridade. E o homem anseia por isso. A gente sempre pensa no pós-vida. A gente vê essas narrativas agora desse cenário político, esses rumores, né, entre aspas, desse ataque à herança. Então, como eu falei, eu comecei citando meu filho no início da live. O que é para minha família está guardado, eu consigo pensar. E foi isso que causou a epifania. De eu saber que eu poderia cuidar do futuro do meu filho e, quiçá, das minhas próximas gerações. Então, essa mudança que o Bitcoin gera, por ser um sistema deflacionário, cara, é transformador. Só tentando adicionar uma outra perspectiva ao que a gente está conversando, acho que além de postergar a gratificação, tem uma questão também de resposta emocional, que acho que eu falei no começo da conversa de uma maneira mais superficial, mas é que a diferença entre um grupo de pessoas que tem uma estabilidade emocional, certo? Que é o que a gente está chamando aqui de postergar a gratificação, e dado o exemplo aí que o Leta falou do teste do marshmallow, a criança conseguir esperar, controlar os seus impulsos, porque ela está vislumbrando uma gratificação maior no futuro, né? Quando acabar o teste, ela vai ganhar mais marshmallows do que ela tem ali na frente dela. E o oposto a isso, que é uma resposta neurótica, uma resposta, uma reação, né? Uma reatividade, acho que é essa palavra, a qualquer estímulo, né? É o ruído, é o comportamento impulsivo diante de qualquer estímulo que é dado. Isso pode ser um estímulo econômico, né, como que aconteceu agora, desse estresse da FTX, como pode ser outro tipo de estímulo. Então, se a gente dá um passo para trás e dá um zoom out, né, fica um pouco óbvio pensar que uma sociedade formada, sociedade usando aí o termo que o Correa colocou, o Correa e o Jeff, uma sociedade formada por indivíduos com maior estabilidade emocional é uma sociedade mais saudável, na minha opinião. Então vai além da gratificação, do eu consigo esperar porque eu vou ganhar mais no futuro, porque isso vai valer mais, eu tenho um comportamento mais estoico, acho que vai um pouco além disso também, porque essa sociedade é formada por indivíduos mais estáveis emocionalmente. Não, perfeito, não podia concordar mais. Fora pensamento de longo prazo, outro que eu coloquei aqui que me parece muito algo que todos nós tendemos a concordar enquanto bitcoinheiro é que a descentralização é superior. E nesse caso a descentralização e distribuição talvez poderia usar também, que é centralizado e distribuído. Aí eu queria perguntar para vocês, por que descentralização é superior? Pergunta difícil essa, hein? Mas, ó, vou tentar responder numa perspectiva acho que um pouco diferente. Agora Oi. com essa pergunta, assim, eu acabei pensando aqui, assim, essa eu vou deixar para eles. Exatamente. Cara, qual que é o ponto da descentralização?
primeiro a gente tem que entender o que que é, o, o, o ve- atualmente, né, o que a gente tem hoje, que a gente tem de contexto hoje, é tudo centralizado. A gente tem é difícil você encontrar alguma coisa que não seja centralizado. E, e quando você tem algo centralizado, você tem um vetor de ataque muito, 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 muito forte. Quando, quando você tem a sua moeda centralizada, você, você pode ser, por N jeitos possíveis e imagináveis, você pode chegar a um ponto onde aquilo que a gente já havia comentado, é, aonde a gente tem uma degradação da moeda por conta de doente centralizador acreditar que isso seja benéfico para ele, então ele vai lá e degrada a moeda. Só que, por que que no, no contexto da história sempre houve a centralização? A gente tinha centralização porque a gente precisava obrigatoriamente confiar em alguém, porque a gente não tinha um jeito simples, rápido, prático de, de você avaliar cada coisa, cada dinheiro que passava por você. Mesmo na época do ouro, você tinha, né, o ouro dos nórdicos, que na verdade não tinha ouro nenhum, era uma mistura de vários metais, era uma liga metálica que parecia muito com o ouro. E até hoje mesmo você não tem a certeza da pureza de uma moeda de ouro, tanto que para você conseguir saber se aquela moeda de ouro, você tem que ter um equipamento que custa, tipo, muito caro, coisa de 7 8 mil dólares, para você pegar, e assim, você tem que abrir a lima de ouro para você pôr o equipamento, para você ver qual que é a porcentagem de ouro que tem lá. Então, tipo assim, é uma coisa muito difícil hoje em dia. Antes, né? E hoje, o que a gente tem com o Bitcoin é a capacidade da gente ter a descentralização de uma maneira simples, rápida e prática usando um Node. Então, você usando, você tendo um Node, você tem essa facilidade para você saber se essa moeda que está sendo enviada para mim, que eu estou recebendo essa moeda, é uma moeda real, é uma moeda verdadeira ou não. Porque se ela não for uma moeda verdadeira, ela não vai passar, ela não vai ser incluída nos blocos. Para você ser incluída nos blocos, você tem que ter uma série você tem que respeitar uma série de regras dentro do Bitcoin Core. E a descentralização, quando a gente fala assim num contexto mais amplo, de não ter um ente por trás, não ter uma organização, não ter uma empresa, não ter uma face, significa que estamos em um local aonde todos somos iguais. Se o Satoshi tivesse aparecido, né, se ele fosse uma pessoa conhecida, vamos supor, no Block Wars, por exemplo, ele poderia tomar uma direção porque ele é um expoente e ele é a pessoa que criou, então logo as pessoas provavelmente vão seguir o que ele está falando. E hoje, isso é indiferente. Por quê? No Bitcoin agora, do jeito que ele está, no estado que ele está, todas as pessoas são iguais, indiferente se você for o Michael Saylor, se você for um plebe, se você for o Jeff, se você for o Ivan, se você for o Coreia, a gente tem a mesma, a mesma voz. Ninguém
fala mais alto, ninguém está num palanque. E quando, além disso, a parte da descentralização relacionada ao contexto da sociedade, ela, ela mantém a sociedade coesa no jeito dela. Porque, pensa só, se você tem um ente centralizado, aquele ente, essa entidade, certo? A sociedade, ela é basilar nesse ente. Ou seja, você tem vamos supor, o Papa. O que o Papa falou é a lei. Então, tipo, se você segue essa religião, então o Papa falou isso, então você tem que aceitar o que o Papa está falando. E no Bitcoin não tem isso. No Bitcoin todo mundo é igual. E não existe outra moeda que ela tenha essa descentralização neste nível que o Bitcoin tem. Porque se você tem, por exemplo, você tem um cara, uma face, ou você tem uma empresa por detrás, ou você tem uma comunidade onde um grupo de pessoas elas são a base dessa que garantem essa moeda. Sempre tem alguma coisa desse tipo. E a descentralização, a capacidade, o olhar do bitcoinheiro para que qualquer alteração que ocorra, qualquer coisa que venha a ocorrer, qualquer mudança que você faça no código, você respeite o fato de que eu posso ser uma pessoa, sei lá, do Congo, que tenha um aparelho, um computador que é assim, de 2008, e eu consiga rodar tranquilamente um node do Bitcoin. Eu consigo participar dessa rede de maneira simples, de maneira rápida, de maneira fácil, e que eu não precise de um servidor para conseguir rodar ela. Então, esse cuidado, esse carinho que a comunidade, a comunidade, ó, de novo falando a palavra errada, a sociedade do Bitcoin tem com o fato de você ter essa descentralização, sempre focando na descentralização, é um negócio único, é um negócio ímpar, que você não consegue encontrar em nenhum outro lugar, nem em nenhuma outra moeda. Perfeito, Coreia. Posso adicionar uma outra visão? Sinta-se em casa, imagina. Que eu estava escutando o Coreia falar, né? No começo ele falou que algo como que não existia nada hoje que não fosse centralizado, ou era muito raro encontrar hoje em dia algo que não fosse centralizado, né? E a primeira coisa que me veio à cabeça é a natureza. A natureza é descentralizada. Então, quando o Leta pergunta por que descentralizado é superior, para mim, o que veio à mente escutando o Coreia, descentralizado é superior porque a natureza é superior, porque é natural, porque sofre seleção natural, porque tem crescimento orgânico, porque valoriza a prova de trabalho, porque é antifrágil, porque respeita as leis naturais da física. E essa essência é que faz o descentralizado ser superior. O descentralizado é superior porque é natural, porque é orgânico, por tudo isso que eu falei agora. Tem crescimento orgânico. Né? Porra, brilhante, velho. Bom, então deixa eu passar para essa próxima questão, que é justamente o que você colocou, Ivan, que é a prova de trabalho. E é isso, né? Prova de trabalho é um conceito que é extremamente comum na natureza como um todo. Ouvindo os podcasts do Jason Lowery, tipo, isso fica muito claro, assim, toda essa questão de como tudo sempre foi baseado em prova de trabalho. E, no entanto, agora a gente deixa de usar prova de trabalho no dia a dia. E a gente vai entrando cada vez mais numa
sociedade Fiat por causa disso. É, vocês, eu senti muito na minha pele isso, assim, o quanto, sei lá, antes a gente tem esses poucos conceitos práticos para descrever essa questão do valor da prova de trabalho. Tem a palavra meritocracia, mas é uma palavra meio contaminada, assim, é uma palavra que você já sabe qual vai ser a crítica à meritocracia e é uma crítica que tem um quê de razão e sentido, então só contamina o diálogo você falar em meritocracia. E é uma coisa que, assim, eu senti muito na pele, assim, como entender como a prova de trabalho age, não só no Bitcoin, mas como você extrapola isso para tudo na sua vida, sabe? Se você está trabalhando, você leva a sério mais o seu trabalho, você se dedica, você tem mais empenho, você vai colher mais resultados. Isso é verdade para um padeiro, isso é verdade para um engenheiro, isso é verdade para o médico, isso é verdade para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que entrega uma prova de trabalho vai ter um diferencial competitivo versus quem entrega menos. Então, para mim, essa visão e esse conceito que no fundo começa só como um mecanismo para evitar spams, né? Acho que é o Adam Beck que fez ele, agora não tenho certeza. No fundo é um conceito filosófico até, um conceito que... Não sei, é um conceito que existia de uma outra forma e eu acho muito interessante como a gente, como sociedade de bitcoinheiros, coloca isso como um dos principais etos que a gente valoriza. Tanto é que, assim, ninguém aqui nunca viu a cara do Coreia. Eu escolhi sair do OPSEC, mas antes ninguém nunca tinha visto a minha cara. E tudo bem. Tipo, ao mesmo tempo, sei lá, ninguém sabe quem é o Satoshi. É, um dos modelos de preço que hoje em dia ninguém tá levando mais a sério, mas antes levava-se, o, o Stock to Flow foi um chapéu que fez. Ninguém nunca viu o Derdid. E, no entanto, todas essas coisas tinham reputação. Por que elas tinham reputação? Porque tanto faz qual pessoa tá falando, tanto faz a sua credencial Fiat, tanto faz, sabe, aquela frase escrota que existe na sociedade brasileira de falar, você sabe com quem está falando? Isso é uma das maravilhas do nosso ethos, da nossa sociedade, da nossa comunidade, como preferirem chamar. Essa questão de você sabe com quem você está falando não existe. Existe pessoas que têm prova de trabalho e se organizam e entendem o valor dessa prova de trabalho e começam a aplicar ela em outros pontos da vida. E eu queria perguntar pra vocês, tipo, isso é muito viagem da minha cabeça ou vocês sentiram também essa questão de como quando você entende o conceito de prova de trabalho é uma epifania filosófica própria, assim, gera uma mudança de comportamento próprio, assim, é uma coisa muito, sabe, se a desconfiança e a não confiança em dogmaticidades e o don't trust verify gera um pouco, pelo menos pra mim, na minha personalidade que existia antes, entender a prova de trabalho foi um grande estalo, assim, eu já era cético, eu já era, sabe, descrente. Mas formular e entender a questão da prova de trabalho, pra mim, assim, foi o que me engajou versus antes eu estava desengajado de coisas do dia a dia, assim, sabe? De querer trabalhar por algo que fizesse sentido. Então eu queria me dedicar a trabalhar. Cara, ficou confuso, eu dei uma digredida aqui, mas Não, basicamente não, não. Ficou perfeito. ficou perfeito. De novo, eu acho que tem muito a ver com o começo da conversa, quando você pergunta quais foram as principais pessoas que ajudaram cada um de nós a dar o clique, né, a entrar na toca do coelho. E eu lembrando, né, das referências que me eram citadas, dos caminhos que eu ia percorrendo e encontrando pessoas, eram sempre trabalhos, né? Quando alguém indicava algo, sei lá, quando o Dov, quando o Alan, quando o Becas indicavam algo para ler, era sempre dá uma olhada no que fulano produziu, dá uma escutada no podcast do ciclano, né? Ou seja, era sempre uma referência de, olha, verifica aquela pessoa, aquele indivíduo, por meio do trabalho que ele vem realizando. Nunca era
dá uma olhada em determinado indivíduo porque ele é o dono da empresa X, ou porque ele é o fundador da empresa Y. Né? Nunca tinha esse argumento de autoridade, era sempre uma referência baseada no trabalho que aquele indivíduo tinha produzido. Pô, muito. Eu me identifiquei muito com o que o Leta falou. O que você colocou aí, Ivan, é sensacional. E, igual do meu caso, eu lembro que eu tive uma conversa com o Leta, porque, assim, eu não venho de uma formação acadêmica, eu tive uma trajetória muito simples, e a mentalidade Fiat, ela me paralisou na vida por muito tempo, porque eu não tinha carteirada. Entendeu? Eu sou quem? Eu sou o doutor o quê? Eu sou, sabe, eu não tinha nada disso. Óbvio que isso é uma responsabilidade minha porque eu não construí. Porém, na vida Fiat, você precisa da credencial. E uma outra coisa também que envolve muito, e o Bitcoin ele rompeu com tudo isso, é que existe também o medo, né? De quando você vai colocar o teu trabalho, você vai expor ele ao público. Eu lembro quando eu fiz o primeiro vídeo, eu nunca havia editado. E construir um vídeo dark é um baita trabalho. E eu lembro que eu marquei o Leta, e a partir dali entra o que você falou. Tudo que eu vi foi fruto de produção, de trabalho, de entrega. Voltando à mente fiduciária, os familiares ou as pessoas muito próximas, ao longo dessa jornada que eu estou seguindo, a pergunta deles é sempre muito vazia. Eles sempre me perguntam, eles sempre acham que eu estou ganhando alguma coisa com isso. Eles ficam curiosos para saber o quanto eu estou monetizando esse trabalho. E aí eles não entendem que isso, na verdade, é fruto de gratidão. Gratidão pelo seu trabalho, Ivan. Gratidão pelo trabalho do Coreia. Gratidão pela prova de trabalho do Leta. Eu só estou devolvendo ao Bitcoin o que me foi dado. Então, é onde eu falo, Bitcoin é o hábito mais angular. E sim, eu quero fazer uma longa cadeia de provas de trabalho com o meu tempo de vida. É isso. Interessante, né? É a mentalidade Fiat, quando eles perguntam Sim. ou a expectativa deles do que você está ganhando com isso, né? Ou seja, se você estivesse andando com um relógio caro, o carro, última versão, último modelo, uma corrente aí no pescoço, eles iam falar, pô, acho que o Jeff tá mandando bem, deixa eu me interessar mais, entender o que ele tá fazendo. Agora, se Perfeito. você tem um perfil mais baixo, low profile, já fica difícil convencer, né? Pô, você tá se dando tão bem assim, por que você tá mal vestido? Por que você não tem carro? Por que você não Ô, viaja? Ivan, não, mas aí, Ivan, maravilhoso que você colocou. Cara, eu abri mão do meu carro, porque meu carro era um passivo e eu quero acumular mais sites. E, cara, eu virei um monge franciscano. Entra exatamente no que você está falando. E uma resposta que eu tive num desses embates, pô, cara, tu fez isso legal, e aí, tipo, o que você ganhou? Eu falei, eu não ganhei, eu não tô ganhando, eu tô devolvendo. É isso. Perfeito, maravilhoso.